Provérbios, Mishlei, né? Mishlei está dizendo aqui uma esposa capaz é uma coroa para o seu marido e mais uma incompetente é como uma podridão para os seus ossos. No nosso nível, a gente entende isso aqui, né? E muita gente usa isso aqui, olha, uma esposa fiel, que a mulher tem que ser tudo aquilo, mas aqui não está falando exatamente disso. Aqui está falando de algo totalmente diferente, como a gente vai entender. Está falando de questões espirituais. Então, está falando da letra Het, né? Veja, a gente tem a letra Het aqui, ó, Rail. A gente até conhece muito essa canção, né? Então, ser suave, ser frouxo, perdoar, renunciar, ser doce. Vai ter um monte de situações aqui, mas a gente tem aqui a parte superior dessa letra. Por que a gente está falando dessa letra? Porque essa letra ela vai ser a discussão da nossa paraxá também. Né? A gente tem uma discussão muito séria dentro dessa paraxá. Qual é a discussão? A discussão ela é formada em cima dessas letras hebraicas. Essas letras hebraicas aqui que discorrem de cima, elas caem de cima para baixo, começando lá no trono divino, descendo até nós. E a letra Het é a oitava letra que vai ser seguida da letra Tav, da letra Tet, perdão. A letra Tet, ela tem uma importância muito, muito, muito grande. Por quê? Porque todo o alfabeto hebraico tem essa questão. A gente sabe que, por exemplo, a formação da letra Het, ela é formada, a gente já falou, a gente tem que ser repetitivo até que a gente possa ir alcançando esses níveis maiores dentro da Torá e a gente possa ir guardando isso com muita, muita facilidade, até que a gente possa pegar um papel, desenhar para alguém e mostrar isso que nós sabemos para outras pessoas. Então, veja, a gente sabe que essa fusão exatamente da letra Zain com a letra Et, né, vai gerar, do Zain com a letra Vav vai gerar a letra Het. Então, essa fusão, esse casamento é uma coisa muito bonita de se ver, porque a gente tem várias configurações aqui. A primeira configuração que nós temos é a temporal, né, do sexto mês com o sétimo mês, e é uma questão de quando esses 2 meses se encontram para o recebimento da Torá. Então, veja, quando está falando ali dessa rainha, dessa coroa, está falando da letra Het. Não tem nada que ver, mas absolutamente nada que ver com uma mulher ser uma mulher honrada. Isso é lógico que é natural, e para aqueles que estudam a Kabbalah, a gente vai falar que isso é lógico que tem que existir. Não tem nem como se discutir essa questão sobre o homem e a mulher serem honrados, né? Não tem. Então, veja, essa fusão aqui, ó, entre essas duas letras, elas vão gerar, então, a letra Het, tá vendo? E ali é por isso que é chamado de coroa, né? Isso é feito assim justamente porque a letra Zain, a letra Vav, a letra Zain dão 13, vão formar essa letra Het, que é 8, né? Então, ele é um tipo de ponte de um mês da letra Vav, o mês de Sivan, não é? É o mês de Sivan, o mês de Iá para o mês de Sivan, que é o recebimento da Torá, e logo depois a união desses dois fatos, eles pulam para agora o próximo mês, exatamente o mês que ele é representado pela letra Het. Então vamos caminhar aqui dentro desse sistema, né, para a gente entender. Então a mulher de valor é realmente representando essa união, esse casamento aí que a gente está vendo, o que vão representar mundos espirituais. Existe uma ponte que liga essas duas letras,
também vai estar ligada à representatividade do relacionamento de um homem, né, do Vav e o Zayn, a mulher. Então, eles, para serem completos, eles se unem dessa forma. Tudo faz parte de um todo. Mas isso também tem a ver com a ligação do casamento da alma e do corpo, né? Porque geralmente essas forças antagônicas entre si, o desejo do corpo e da alma, são muito fortes. Então, aqui a gente está falando mais dessa questão, dessa masculinidade e essa parte feminina dentro da Torá. Então, é isso que a Torá está falando. A Torá está falando das próprias letras hebraicas. Ela está falando muito dessas coisas. Muitas vezes a gente discute, né, que a gente está numa religião para ter saúde, que a gente está para passar certos processos. Sim, isso é super importante, mas nem sempre essa é a realidade. A realidade é que Deus ele criou um corpo para uma alma habitar e que o corpo ele vai ser consumido pelo tempo, pela doença, ou seja lá o que for, no final, o corpo nunca se dá bem nessa história. A gente sabe disso. E que ele é um CRI transitório, que foi usado durante toda a história da humanidade. Como a gente já falou, já existiram mais de 10 trilhões de mortes. Então não se preocupe achando que Deus está preocupado com isso, porque senão ele não teria criado a morte, né? Não existiria. No conceito religioso, isso é muito estranho, porque usa-se a morte como se fosse algo que é lógico que não é fácil de enfrentar isso, mas como se fosse algo que é um acidente que acontece e que a morte é o último local onde a pessoa queira estar. Lógico que é, porque se a pessoa está muito presa a esse mundo, ela não vai querer entender o mundo espiritual e logo esse mundo é muito assustador para ela. Mas o fato em si é que esse anjo da morte é que vai colocar as pessoas no local que ela tem que estar. Nem que agora no final, como a gente vai ver dentro da nossa colocação, o ser humano ele vai ter que seguir por uma questão muito dolorida. Ninguém, eu garanto para vocês 100% que ninguém está nessa aula de Kabbalah sem ter sentido muita dor, ou está sentindo muita dor para poder consertar. Então, o fato principal é que a gente pode ir para a Torá por um caminho muito fácil ou pode ir por um caminho muito difícil. Infelizmente, todos nós escolhemos o caminho muito difícil. E, ao não estudarmos a Torá, a Kabbalah profundamente, escolhermos a religião que sempre floreia, que faça isso ou faça aquilo, e aí tudo vai ser diferente, a gente automaticamente assim, a gente se desgarra dessa conexão com a verdadeira retificação e acaba não podendo fazer esse casamento. O masculino e o feminino, então, se tornam simplesmente homem e mulher, quando, na verdade, a Torá está falando de questões superiores. A gente pode dizer que aqui é o casamento daquele que doa e daquele que recebe. Quando nós partimos para as sefirotes, e dentro dessas sefirotes a gente tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo está aqui, né? O lado positivo, o lado direito, primeiros 5 dedos. E aqui eu tenho o lado negativo. O que é lado negativo e positivo? Vamos lá. Primeiro dedo positivo, primeira parte aqui da construção, doa para essa parte. Então ele doa para uma parte masculina que doa para outra parte masculina. Adão doa para Adão. Esse Adão, que a gente conhece numa linguagem metafórica como Adão, que é uma parte espiritual, ele vai ter que doar para Abiná, que é uma parte feminina, que é Eva. Então, sempre a representação dentro da Torá dessa parte masculina e feminina é aquele que dá e aquele que recebe. A parte feminina, então, vai gerar
esse sistema que nós conhecemos como Zerampi. Então, ela vai doar para Hesed. Hesed vai doar para Gevurah, que é uma parte de recepção também. Gevurah doa para Tiferet, que já é uma parte central, e Tiferet ele vai doar para um lado masculino, que é exatamente Netza, que vai doar para o lado feminino, que recebe, que vai doar agora para uma parte central, ou seja, a partir aqui desse centro, eu tenho algo definido, não é? Eu tenho aqui a definição do que é masculino e do que é feminino. Então, eu vou recebendo até o nível que eu estou aqui embaixo. Essas duas realidades, elas formatam o que o ser humano é. Se ele é recepção ou se ele é doação. Se ele está em recepção, ele está do lado negativo, porque ele é recepção. E se ele está em recepção aqui, então ele não pode fazer aquele casamento que a gente viu lá. Ele está fora desse escopo, desse relacionamento, então ele está totalmente em recepção. Pode ser em qualquer aspecto, pode ser até que a pessoa ela sinta Deus plenamente na vida dela, seja extremamente feliz, e o que ela possa imaginar, se ela estiver em recepção, ela não está com o Eterno, ela está recebendo, e ela então passa a ter uma configuração muito negativa em relação à Torá. Então, essa letra Het, ela vai estar ligada à próxima letra. Veja, a gente teve a letra Vav ligada à letra Zain, a gente vai ter agora a letra Het ligada à letra Tav. Vamos colocar aqui dentro do nosso programa aqui essa descrição. Porque há uma sequência, né? O Het, logo vem o Tav, não, o Tet, gente. Desculpa aí, de vez em quando meu sistema falha aqui. Porque as palavras elas são muito similares, as letras são similares e às vezes eu acabo confundindo aqui na hora de falar. Muito bem. Então, veja, eu tenho o número 8 e tenho o número 9. E é assim que se escreve essa letra. Ela tem uma gematria 17. Tem uma gematria 17 e essa gematria vai estar ligada a algumas questões muito legais. Vamos ver aqui. Então, veja. E aí, é lógico que a gente não pode continuar a história sem contar a história da letra Tet. A gente precisa, é uma sequência, é cadenciado. Lógico que a gente vai ter que contar a história da letra Vav e da letra Zain. Nesse quesito, a letra Tet está aqui, ó, como a gente sabe que ela faz a Het, né? A letra Het está aqui, ó, já marcada, e a gente precisa marcar aqui a letra Tet, tá vendo? Na nossa árvore. Vamos marcar aqui só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Olha lá, ela está em verde. Ela está diferente porque quem faz parte da história é exatamente o Het, como a gente pode ver aqui, e também o Kuf. Não é? Veja que coisa interessante. Agora, a letra Tet entrou porque ela vai fazer parte do sistema, ainda que essa paraxá não esteja falando diretamente dessa questão, mas a gente vai ter que fazer uma construção, porque a gente já está nas letras do Rabi. Aminuná Sabá, é um nome difícil de falar. Aminuná Sabá. A letra Tet, ela entra na presença do Criador e diz: construtor do mundo, seria bom criar o mundo comigo, pois é através de mim que tu és chamado de bom. A palavra bom é Tov. O Criador respondeu: eu não criarei o mundo contigo, pois a tua benignidade está oculta em seu interior. Veja. Então Deus falou: eu não vou criar o mundo contigo, Tete, porque a sua benignidade está aqui dentro de você. Então eu não vou fazer isso. E é invisível. A bondade é invisível. E aí ele continua. Portanto, ela não pode fazer parte do mundo que eu desejo criar. E somente será revelada no outro mundo. Ela não vai ser revelada aqui, ela só vai ser revelada no outro mundo.
E como a tua bondade está oculta em ti, os portões do palácio afundarão no solo, pois a letra rete está ao seu lado. Ou seja, a letra rete está aqui do lado dela, sequencialmente. E aí o que acontece? Quando juntas, elas formarão a palavra rete. Exatamente o nome da letra, né? Então, CH. Deixa eu escrever. A letra rete. Sendo a letra central aqui, bem pequenininha, porque quer se chamar atenção para as letras separadas. Então, dessa forma aqui, a gente tem a construção da letra rete. E essa letra rete, né, é pecado. Isso quer dizer pecado. Então, por isso que ficou meio complicado para a letra rete estar sendo aceita pelo Eterno para a construção desse mundo. Então, ele manteve ela bem afastada do mundo, no nível, né, porque através dela ela geraria a palavra pecado. Nesse momento, ela se afastou do trono celeste, ela desceu os mundos espirituais e ela ficou em oitavo lugar aqui, como a gente pode ver. Logo depois da letra Zayn, ela se une com a letra Tet aqui nessa descida e forma a palavra pecado. A letra Tet, cujo valor numérico é 9, ou seja, essa letra aqui ela tem um valor de 9, né? É a propriedade interior da Sefirá. Vamos construindo devagarzinho aqui para vocês entenderem. Ó. Então, 9 aqui vai ser a propriedade interior de uma Sefirá. Veja, a gente está na linguagem da Torá, na linguagem do Zohar, e agora a gente está falando da letra Tet, a gente já passou agora para uma linguagem interior de uma Sefirá. Então, a gente vai avançando nesse sistema e entendendo esse sistema de uma forma correta, né? Que é exatamente Yesod de Zerampim. Onde é Zerampim? Essa letra ela está envolvida nesse sistema aqui, e é esse Yesod aqui dentro. Vamos mudar aqui rapidinho, depois a gente volta a árvore para o lugar. Ele é o sistema de Yesod dentro dessa Sefirá, que se torna só uma Sefirá, não é? E que vai ser conhecida aqui, ó, como Tiferet. Aqui dentro dessa Sefirot Zerampim, que geralmente é chamada de Tiferet, que é como nós conhecemos todo esse sistema aqui dentro desse aspecto. Bem, aqui, esse sistema, essa letra aqui, ela vai ser a propriedade interior dessa Sefirot Yesod de Zerampim, que é conhecida como Tiferet. Olha como é que a linguagem ela vai aprofundando e vai trazendo a gente o entendimento do que é Torá. Tudo isso funcionando dentro do ser humano. Enquanto que a propriedade exterior de Yesod, de Zerampim, já não vai ser mais essa letra. A gente vai compreender isso nas próximas aulas da madrugada. Então, vai ser a letra de Sadik. A gente está fazendo uma análise aqui, ó, e a letra de Sadik. Veja. Então, para mim, é necessário entender agora, nesse momento, que isso está se referindo a duas letras, né? E que essas duas letras elas estão ligadas por uma ordem numerológica, enquanto o Tet é 9, o Tsadik é 90. Vamos colocar aqui do lado. Ó. Uma está ligada ao sistema interno e a outra está ligada ao sistema externo de Yesod de Zerampim.
Toda a história agora da nossa Torá está mudando, né? E elas se juntam com a Nukivá de Zerampim, formando a noção de Tzadik. Então, essas duas letras elas se juntam, formando a noção de que é um Tzadik. Observe que Abraham ele tinha 99 anos quando ele foi visitado pelos anjos e quando ele pôde gerar Isaac. Então, aqui é essa ideia que está trazendo para a gente. Além de ser a propriedade interior de Esod, de Zerampim, Tete é também um nome entre as letras de Biná em Zerampim. Olha, vamos observar novamente. Além de ser a propriedade interior de Esod em Zerampim, Tete é também um nome entre as letras de Biná, em Zerampim. Então, além disso, ela também é o nome das letras de Biná em Zerampim. Além disso, né, a gente já está vendo outras considerações e a gente vai compreender isso muito bem, como eu disse para vocês, durante as nossas aulas de madrugada, conforme a gente está falando, fazendo da nomenclatura das letras hebraicas. Então, veja, aqui, ó, ela também faz parte desse sistema. Além disso tudo, o Tete também é chamado de Tov, né? Tov é bom. Ele também é chamado de Tov, Tov é bom, e se é bom, é bom. Né? A gente sabe que a palavra Tov, né, também é chamado de tzadik. Então, o bom na Torá é você ser um tzadik. Não tem nada a ver com o que é bom, mas o bom é você ser um tzadik. Pois é a luz interior de Esod chamado tzadik, ao qual nenhuma força impura poderia se agarrar. Então, se alguém é um tzadik de verdade, nenhuma força impura podia se agarrar a essa pessoa. E o Tete recorre a isso para justificar a sua reivindicação de se tornar a base do mundo. É isso que ele vai, né? Eu estou realmente envolvido em umas palavras muito boas. Né? Eu formo essas palavras, mas de contrapartida ele também forma a palavra hate, que é pecado. Lá no Talmud Hagigá 12, os sábios escreveram: na luz pela qual o Criador criou o mundo, Adão enxergou de uma ponta à outra do mundo. A gente está não deixando de lembrar que a gente está lendo aqui o Zohar, do Rav Michel Leitman, né? Que é um livro muito bom. E, então, ele viu na luz pela qual o Criador criou o mundo. Qual é a luz que o Criador criou o mundo? A luz da doação. O mundo foi criado na luz da doação. E não tem nada a ver, como a gente sempre repete, com luz nenhuma, que ninguém vai ver anjo, etc. As pessoas podem ver as luzes acendendo perante elas e sentir essa pureza das letras, quando elas organizadas de uma forma correta, porque, como nós vimos, elas também podem ser organizadas de uma forma incorreta. E aí, quando isso acontece, fica perigoso. Então, Adão enxergou de uma ponta a outra do mundo, mas o Criador viu que os atos da geração do dilúvio e dos construtores da Torre de Babel são nocivos e guardou aquela luz para os justos no futuro. Como o Criador viu que as suas ações podiam trazer ameaça, fixação das forças impuras, ele ocultou essa luz. Assim, a luz desceu secretamente do justo celestial ave, para o justo Yesod em Zerampim, a letra Tete. Então, ele vai viajar desses mundos superiores e vai descer até esse outro nível, do nível celestial de ave, até esse mundo celestial mais baixo da letra Tete. E assim o Criador disse ao Tete: como ele deve ocultá-la dos pecadores e somente os justos serão dignos dela no mundo vindouro, e não pode participar da criação, da correção do mundo, pois o mundo é Zon da letra Tete, e a letra Tete, né, é Zon, o mundo é Zon, a gente sabe que Zon é esse sistema que está aqui dentro dessa Sefirat, e que são esses sistemas aqui, exatamente onde todas as almas são criadas.
Então, a gente sabe que esse sistema está lá dentro de Roraima, né? Então, é Zon. E a letra Tet está constantemente em perigo de ter forças impuras agregando-se a ela. Então, veja, essa letra ela sempre pode ter o pecado se agregando a ela. Como essa luz brilha apenas secretamente dentro de Esod, porque ela só brilha dentro da letra, ninguém pode escutar, e esse Esod de Zerampim, e não abertamente, a Nukivá não pode receber essa luz de forma direta, mas somente através de seu esconderijo nela. Portanto, os portões da Nukivá afundam em sua Sefirote de Esod e os defende contra a fixação das forças impuras, e eles confiam que as forças impuras não poderão dominar os seus portões. Porque, mesmo no tempo da queda do templo, as forças impuras não puderam dominar seus portões e afundaram no chão, ou seja, o chão as consumiu. Mas, como tu tens necessidade de tal proteção, eu não posso criar um mundo contigo, respondeu o Criador ao peixe. A gente já viu lá na história de que o Cora ele foi tragado pela terra, né? Está lá na Torá. Veja como é que essa explicação agora vai ficando muito além e muito aquém da realidade que a gente vê no primeiro nível. Diz que há dois tubos, dois canais de Esod, de Zerampim no mundo de Atzilut. Ou seja, a gente está aqui, vamos mudar aqui. A gente vai para o mundo de Atzilut, não é? O mundo de Atzilut está aqui e aqui existe outra árvore sefirótica aqui dentro, né? E aí, dentro desse mundo de Atzilut, vamos fazer aqui com vocês bem corretamente aqui. Vamos botar aqui uma representação, é uma representação, tá, gente? Do mundo de Atzilut. Bota ele aqui e vai trazer a árvore para frente. O mundo de Atzilut envolve Keter e envolve Rorimá. Vamos ver aqui a configuração do que o Zohar traz para a gente. Então, lá nesse mundo, lá de cima, né, há dois tubos, canais de Esod, do mundo de Atzilut, e de direita serve para o nascimento de almas. Ou seja, nesse Esod que nós temos aqui, nesse mundo, aqui tem dois tubos para o nascimento de almas. Então, todas as almas vão ser geradas aqui, dentro de Rorimá. E o que acontece? Uma da direita serve para o nascimento das almas e o da esquerda para tirar o resto, as forças impuras. Então, as almas são criadas e o resto que sobra é dado às forças impuras. A letra RET é Od. Veja. Então, nesse sentido, nesse mundo lá em cima, aqui, ó, a letra RET vai ser Od, tá vendo? Então, vamos fazer a ligação aqui. No nosso sistema, ela vai ser essa Od. E lá as almas estão sendo criadas lá em cima, cuja propriedade é Malhut, ou seja, a propriedade vai ser Malhut e em Zerampim. Então, lá de dentro dessa conexão, a propriedade dela vai ser Malhut, vamos tirar aqui de frente, rapidinho, de Zerampim. Então, vai ser esse Malhut aqui dentro desse sistema. Então, vamos continuar aqui bem devagarzinho, né? O tubo esquerdo em Esod de Zerampim, pois é a propriedade da letra RET. São as propriedades que Kuf incluídas em Esod, enquanto que Kuf emana Nerdarkik. A gente já fez essa aula do Nerdarkik, mas eu vou repetir aqui para vocês. A gente tem muitas horas ainda para fazer essa aula até amanhã. Então, o que acontece? De todas as letras que descem do nosso sistema,
a gente tem aqui as últimas letras que vão começar no mundo da centena, todos os mundos estão envolvidos, que é o Kuf, o Reishi e o Shin. Então, essa letra Kuf, ela tem aquilo que nós chamamos de Nerdarkik, uma pequena chama. Por quê? Tudo é mantido pelo Eterno, tudo, absolutamente tudo. E ele também precisa alimentar as forças impuras. Esse Nerdarkik nós chamamos de uma pequena vela. Essa pequena vela, ela vai ser alimentada por essa letra, e essa letra, ela, através dessas forças que existem nessa perninha aqui do Kuf, deixa eu trazer ela para frente. Aqui, ela está aqui, né? A gente tá, ela vai vir até aqui embaixo. Então, estou botando ela ali como um sistema. A gente já falou disso muitas e muitas vezes, mas é necessário que a gente vá avançando e repita, né? Não tem para onde fugir da configuração da Torá. Ó. Com a perninha ela vai descer e ela vai vir um pouquinho aqui abaixo da nossa letra. A nossa letra Tav. E ela que vai ser a responsável por alimentar todas as forças impuras. Esse pequeno resquício que desce aqui abaixo, ó, é a alimentação de todas as forças impuras. O que são forças impuras? Forças impuras são desejos de receber para si mesmo. Muito bem. Então, as propriedades da letra Re são apropriadas de Kuf, né? Incluídas em Esod, enquanto Kuf emana Nerdarki, que é a luz pequenina, para as forças impuras, da qual ela recebe a força para se assemelhar a uma imagem de um homem puro, como um macaco comparado a um homem, pois o Criador criou a pureza em paralelo com a impureza. O mesmo sistema que eu tenho aqui, e aí, quer dizer, o mesmo sistema que eu tenho do lado da pureza, eu tenho do lado da impureza. O que esse homem aqui pode fazer, esse sistema pode fazer do lado direito, o lado esquerdo também pode fazer. A mesma coisa, os mesmos poderes, as mesmas ações. Só que sempre vai estar envolvido do lado esquerdo o desejo de receber para si mesmo. Isso que vai ser a diferença. Então, todo o caos que existe na árvore do lado esquerdo é exatamente alimentado por esse sistema chamado Nerdarkik, e que o Eterno alimenta para que essas forças impuras, que é o desejo de receber para si mesmo, sobreviva até o momento que ele usa essas mesmas forças para castigar esses mesmos seres humanos que se utilizam desse desejo de receber para si mesmo. Então, isso significa que, independentemente de eu estar numa religião e das sensações que eu tenha, se eu não chegar ao nível da Kabbalah e da doação, isso significa que eu vou estar sempre preso a essa árvore aqui, por melhor, mais bonito que pareça, por mais impressionante que vai ser assim que vai funcionar. O que a mão direita faz, a esquerda também faz. Assim também é no nosso corpo, sendo que a mão direita, para quem é destro, né, ela tem a habilidade de fazer as coisas com maior firmeza e maior clareza. É lógico que na pessoa que não é destra, o lado esquerdo, que ela usa mais, vai funcionar como o lado direito. E tem aqueles até que são ambidestros, né? As duas mãos funcionam perfeitamente em qualquer situação. E aí, isso é uma alusão a um sistema espiritual muito elevado criado pelo nosso Deus. Tudo está sobre a questão dele. Então, ele sabe quem se aproxima dele por interesse, quem se aproxima sem interesse. Veja, o interesse do Cora agora está se transformando em algo muito elevado, mostrando uma discussão alármica que estava tendo ali entre Cora e Moshe de um nível de mundos superiores. O Cora, ele queria consertar a criação Aleph, ele não queria
começar a Torá com a letra Beit. Ele queria mudar todo o sistema da Torá. Então, esses tubos estão localizados muito perto um do outro, esse de criação de almas, separados apenas por uma linha divisória chamada uma pele de alho. Consequentemente, o tubo esquerdo tem a força de dominar o direito, formando desse modo a palavra het, como a gente viu aqui nesse sistema, formando a palavra het, o pecado. Então, essa gematria que nós vamos ter aqui é 17, que é igual da palavra tov. A palavra tov, ela vai se escrever da seguinte maneira. A gente tem um tet, um vav e um beit. Tov. É assim que se escreve bom. E a gematria de tov vai ser exatamente a gematria 17. O tav, ele é o 9, o vav é o 6, vai dar 15, com mais 2 do beit, 17. Então, a gematria é a mesma coisa do nome het. Veja, vai dar a mesma coisa. Com isso, então, a gente vai ter então uma consideração, né? Que a palavra tov, que significa que as forças impuras se contrapõem à pura. Essa é a realidade. E se o tubo da direita, a letra tet, predominar, a palavra het, pecado, se transforma em tov. Ela vai se transformar em coisa boa. Como o tubo da esquerda, que é a letra het, né? Como a gente está vendo ali hoje, daquele mundo, tem uma força de dominar o da direita, o tet, as forças impuras podem sorver a luz superior para elas mesmas. Isto daria poder aos pecadores do mundo. Por isso, nem o het, nem o tet aparecem nos nomes das 12 tribos. Vocês não vão ver essas duas letras no peitoral, nem no nome das 12 tribos de Israel, para mostrar que aquelas tribos estão acima da letra het, a raiz de todas as forças impuras contrárias. Olha só que interessante, como é que tudo vai se desenvolvendo de uma forma muito diferente e muito além daquela descrita na Torá. Eu devo me atentar, então, que essas letras, elas são a formação de 2 meses judaicos, não é? A letra het vai representar o mês de Tammuz. A gente já conhece a história de Tammuz, a gente sabe que é um mês judaico, também tem uma história ancorada dentro desse mês. Então, foi o momento, o dia em que as muralhas de Jerusalém foram destruídas. A gente tem logo a letra tet, que realmente é o mês do reinado do leão, ali, né? A tribo de Israel foram destruídas, né? Os 2 templos de Israel foram destruídos no 9 de Av. Olha que coisa interessante. Uma está ligado a Issachar, né? Os filhos de Israel, a tribo de Issachar, ela está ligado à letra tet. E também, né, o mês aí que é discutido, onde esses 2 templos foram destruídos, é o mês de Av. É um apontamento dentro de um tempo onde a responsabilidade astral desses momentos não foram muito bem para Israel. O mês de Tammuz e o mês de Av, não é? Mas que fazem parte dessas configurações mais elevadas, e está falando desses mundos espirituais. Toda vez, né, que o homem ele não conseguiu manter um equilíbrio dessas forças, ela foi realmente colocada com uma força tão imensa, que o homem ele teve que averiguar o acontecimento de tudo que estava vendo ali, porque os templos foram destruídos exatamente na mesma data. E se realmente isso também é só para o mal, ou se não existe, de repente, dentro disso, uma questão muito legal. Por exemplo, some 17 mais 9. Não é? Então, 17 mais 9 vai dar 26. 26 é o tetragrama sagrado. Mostra que, apesar de tudo isso ser assim, existe uma responsabilidade divina
em relação a tudo que aconteceu. E nas histórias cabalísticas, nossos sábios eles falam que nesse tempo é um momento que Deus nos moe para que nós fiquemos como cinza, e assim, no meio dessa cinza, ele possa misturar a sua bondade dentro de nós. Se não existisse esse tempo dessa moagem, desse tratamento espiritual, nós nos pegaríamos a essas forças impuras do desejo de receber para nós mesmos. Então, uma das conotações que a Torá sempre vai trazer é que nós temos que ser como um pó da terra, que é humildade, entender esses processos espirituais e que eles todos vão ser feitos pelo Eterno. Olha que coisa bonita que a gente está descobrindo. É o amargo que se transforma em doce, mas às vezes o doce pode se transformar em amargo. Depende da opção que nós colocamos dentro de nós mesmos em relação à Torá. Muito bem. Então, veja, a questão toda pode se tornar em Tov, bondade. Por isso que o Moshe ele nasce, não é, na 17ª geração, e a mãe dele olhou para ele e falou: Tov, esse menino, ele é Tov, ele é bom. Se a gente leva a história literal, a gente vê que Moshe nasceu, etc. Mas se a gente vê isso como um ponto no coração, ou seja, a tauba de salvação que pode me levar a avançar dentro desses mundos espirituais, e que dependendo de onde eu esteja, eu posso começar essa caminhada enquanto há tempo, então isso é muito bom. E ir pelo caminho da Kabbalah, da Torá, tendo esse entendimento superior, é o que vai distinguir exatamente o que a gente pensa das outras religiões. Enquanto tudo é manipulável lá do outro lado, aqui desse lado tudo tem que ser entendido e tem que se deixar manipular por uma questão mais doadora, mais altruísta. Então, veja, essa é a questão que está sendo construída, né? São criação de almas, são entradas de almas nesse mundo e são o conhecimento dessas vias que jogaram a gente aqui para esse mundo. E dentro desse encapsulamento que a alma tem dentro do corpo, é decidido agora, através desse conhecimento, o caminho que eu trilho ou deixo de trilhar, aquilo que eu acredito ou que eu não acredito. Se eu acredito na Torá, que é mais básica e que é mais de esquerda, ou se eu acredito nessa Torá mais superior, onde no dia 17 pode ser um caos, ao dia 9, onde eu posso fazer a somatória desses dois pontos e transformar isso em algo bom. E foi isso que o Moshe ensinou os homens a fazerem quando eles provaram as águas amargas do estudo da Torá, do desejo de receber para si mesmo, e ele jogou um pequeno galho dentro daquelas águas e as águas ficaram doces. Ou seja, ele pegou e jogou a Kabbalah. Ele jogou esse entendimento profundo. Então, toda a dor que eu estou sentindo, todo o problema que tem agora, ele é unicamente responsabilidade do ego que eu tenho, que não me deixa chegar a esses mundos superiores, e eu tenho que começar uma mudança muito radical em relação a isso. Ou seja, aquele sistema que acusava individualmente uma pessoa, o Cora, eu descubro agora que Moshe, Cora e todos esses personagens estão dentro de mim e também estão dentro de dentro de toda a humanidade. O que a gente precisa definir dentro da humanidade é como que a gente conserta tudo isso agora. Tudo bem, a responsabilidade é do Eterno porque ele falou que iria consertar. Mas a nossa responsabilidade agora é adentrar esses mundos. E pelo menos a partir da nossa vida, da nossa história, pedir a Deus para ter misericórdia das nossas almas, para que a gente possa adentrar nesses mundos. Então, a gente tem que começar a rezar para que isso aconteça, e a gente tem que ter a responsabilidade de divulgar a Kabbalah, de entender a Kabbalah profundamente. A gente não pode mais perder tempo com aquilo que nós perdíamos durante tanto tempo. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, poxa, Moré, poxa, André, sei lá. Então, eu vi as pessoas estudando e as pessoas me provaram
isso não era verdade, me provaram aquilo, e quando eu fui ver, onde eles estavam queimando tudo, e aí começaram até a acreditar em extraterrestres. E aí já não acreditam mais em nada, porque fizeram o desenho de um Deus que habita nesse mundo. Nenhuma história da Torá é contada nesse mundo, tenha certeza absoluta. Quando nós pulamos, então, para essa visão que tem a ver mais com o cosmo, que tem mais a ver com uma cosmologia, uma identidade dentro de eras, um desenvolver da humanidade. E quando você acha, como nós vimos anteriormente, essa história codificada dentro desse livro, então você deve se perguntar qual é a verdade da Torá. Ela é absoluta? Ela abrange a todos e a tudo? A Torá será uma casa de reza de todas as nações? A casa de Deus será construída nesse mundo? Ou a casa de Deus é a nossa interioridade, a nossa alma, onde todas as almas se juntam num só conceito, como diz no livro de Zacarias 14, e reconhece que só há um Criador. E que todas as realidades que existem nesse mundo, elas são criadas por esse Criador. E que ainda que nós interpretemos algumas vezes que as coisas são muito ruins, na verdade, tudo isso é criado como única oportunidade para que a gente possa avançar e vencer esse pecado. E entender o que é pecado. Porque até agora, eu acredito que nós ainda não entendemos o que é pecado, mas vamos até o final dessa paraxá, amanhã às 16 horas. 4 horas a gente vai entrar falando mais da linguagem da Torá, que é uma linguagem fora dessa paraxá, mas a gente viu que a letra Re, quando a gente soma todo o hebraico, tudo fica numa coisa só. Então, tudo é uma coisa só. As árvores, elas se diferenciam pelo desejo de receber para si mesmo e vão subir nos mundos. Quanto mais esse desejo vai ficando estéril, vai sendo esterilizado, mais esses mundos eles adentram para perto de Hashem. Isso diz que também, quanto mais nós nos esterilizamos, quanto mais nós nos tornamos como a matriarca, estéreis, elas não eram estéreis de filhos, como a gente vê na história real, mas a esterilidade de querer receber qualquer coisa para si mesmo nesse mundo. E é lógico que a gente vai entender isso mais profundamente, que a esterilidade em si, ela também pode ser ruim, e é por isso que elas vão ter que gerar filhos. Muito bem. Então, como o tubo da esquerda, né, a rede tem a força de dominar o da direita, Tete, as forças impuras podem sorvê-lo superior para elas. Assim, gente, leu aqui. Quando todas as letras merecem receber uma bênção através da letra Beit, que começa a Torá, elas se alinham em sua ordem alfabética correta, na qual as letras Tete e Resh ficaram juntas. Né? E a letra Tete ascendeu, mas só retornou ao seu lugar quando o Criador lhe perguntou: Tete, por que você ascendeste, mas não toma o seu lugar? E o Tete respondeu: Tu me criaste para começar a palavra Tov, bondade, e também a palavra Torá. Ops! Só que a palavra Torá não começa assim. Peraí, tem um erro. Não, não tem um erro. Como essas letras elas são letras semelhantes, elas estão dentro de um grupo de letras, elas podem ser substituídas entre si. A gente viu ontem na nossa aula do alfabeto hebraico, por isso que é importante você perder todo dia uma horinha, vem estudar com o Moreno André, deixar ele feliz, ficar perto, para a gente ficar junto falando dessas coisas e a gente poder construir. Então, a gente viu na aula do artesanato da boca, não é? A gente fez aula ontem, e aí a gente viu que as letras elas têm as suas famílias, tem as culturais, as labiais, as dentais, nós temos aqui as linguais e as palatais. Todas essas letras, a gente aprendeu que elas podem se substituir entre si. E essa substituição, ela faz com que as letras elas possam ser mudadas de lugar. Veja aqui. Então, quer dizer que a letra Tav
E a letra T podem ser trocadas de lugar uma com a outra? Sim, elas podem. Por que elas podem? Porque elas são dentais, tá vendo? Tete, o lamed, o dalet, o num e o tete. Às vezes a gente fala, eu já sei essa letra, já sei tudo, eu não vou ver essa aula porque é muito simples, mas às vezes pode ser que tem algumas coisas que ainda a gente não conhece. Então, veja, então a palavra Torá, que é formada por um tav, né? Então, é o tav que forma a Torá para dar 611, não dá 613. É a gematria. Então, ela vai ser formada pelo tet, ao invés do famoso tav. Então, veja a palavra Torá. Então, agora que eu formei a palavra Torá dessa forma, qual é o significado disso? O significado é que agora eu tenho uma gematria diferente e também uma raiz diferente. Veja, então eu tenho Torá, e a palavra Torá, agora, ao invés de 400 no início, vai ter 9. 9 mais 6, 15, que é a primeira parte do tetragrama. Mais 200, 215. Mais 5, 220. Olha como é que essa Torá ela é bonita e a gente pode trabalhar ela de uma forma interessante. 220, eu não preciso nem falar para vocês que aqui tá falando das 22 letras hebraicas. Tá vendo? Olha que coisa bonita. Então, quer dizer que se eu troco aqui a letra, agora eu tenho a gematria 220, e aí, né, eu posso cortar o zero, e aí, cortando o zero, eu vou ter, então, 22 letras hebraicas. O importante é que nunca está errado. A somatória, a gematria sempre vai dar certo. Então, consertando isso, como nossos sábios fazem, né? A palavra Tov, ela está na palavra bondade, mas ela também está na palavra Torá, porque sem as 22 letras hebraicas não haveria Torá, não é isso? E como está escrito, e o Criador viu que a luz era boa, ou seja, a luz das letras hebraicas, a vontade de doar, como então posso ser vizinho e ficar ao lado da letra Resh, quando este começa com a palavra Ra, que é a palavra mal? Essa parte a gente vai entender um pouquinho melhor, a gente vai marcar tudo isso que a gente aprendeu até agora, porque a história não acabou. Já tem muita coisa para a gente falar. E se a Shem nos emprestar vida, se ele nos der sabedoria, se ele nos mantiver de pé até amanhã, a gente se encontra amanhã às 4 horas da manhã para aprender mais coisas de Torá. Me lembre onde a gente parou aqui, eu vou marcar, mas se eu partir de outro assunto, às 10 horas da manhã, vocês falam, Moré, a gente parou ontem na palavra Torá, e a gente estava falando da Torá com tete, e não com tav, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, até amanhã e que o Eterno possa nos abençoar profundamente com mais dias de vida, para que a gente possa se dedicar ao estudo dessa Torá. A gente sabe que tem os terrilins de Cora, né? Terrilim. E esses terrilim de Cora, eles têm um significado muito, muito importante. Terrilim 42. Muito bem. Isso acontece, né? Então, veja, aqui a gente tem, né, um terrilim e aqui a gente vai ver uma coisa muito séria, né? A gente sabe que, eu já contei essa história para vocês, para os alunos mais antigos, e a gente sabe que os coraitas são filhos de Cora. A pergunta é como que eles estão aqui se Cora, toda a sua família, forem engolidos. E a gente mais na frente vai ver na própria Torá a tribo de Cora. Eles eram uma tribo, eles estavam ali e eles foram engolidos pela terra. Esse é um nível. E aí diz os midrashins que eles ficaram 38 anos sem a presença divina. Ou seja, a presença divina fugiu deles, escapou. E aí eles fizeram esse terrilim. Olha como é que o terrilim funciona.
né, um Mishaquil, uma canção dos filhos de Cora. Está vendo aqui, ó, das letras que a gente está discutindo, filhos de Cora. Então, eles começam assim, ó, como uma corça que chama por água, minha alma clama por ti. Olha que coisa. A minha alma tem sede de ti. Se ela tem sede de ti, Deus, é porque ela não sente mais a tua presença. Do Deus vivo, ó, quando eu irei comparecer diante de Deus. Existe um anseio deles estarem na presença divina. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Veja, eles de dia e de noite eles choravam. Sempre sou insultado. Né? Os seres malignos insultavam a ele e falavam: onde está seu Deus? Ele era sempre insultado por esses seres malignos. Quando penso nisso, derrama minha alma como caminho, como a derramo minha alma. Como caminho, como a multidão, me movi com ela, a multidão festiva até a casa de Deus, com alegres cantos e louvores de louvor. Por que é tão abatida minha alma? Por que te inquieta dentro de mim? Tenha esperança em Deus, ainda há esperança, tenha esperança em Deus. Ainda o louvarei na sua presença louvadora, quer dizer, a presença divina tinha ido deles. Justamente, a gente vai entender por quê. Ó Deus, a minha alma está abatida, por isso penso em ti, nesta terra do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar. Todo mundo lê esse Terrilim como se fosse algo bom, né? É bom porque eles estão retornando, mas era um choro muito profundo, onde a profundidade chama a profundidade do rugido de suas cataratas. Todas as suas ondas e vergalhões varrem-me, tá vendo? Todos os seus castigos, tudo aquilo vem sobre mim. De dia o Senhor conceda o seu cuidado fiel, para que à noite uma canção para ele esteja comigo. No dia do Senhor conceda comigo uma oração de Deus, do Deus da minha vida. Eu digo a Deus, minha rocha, por que você me esqueceu? Por que eu não estou mais nos teus pensamentos? Por que eu devo andar nessa escuridão sem a presença da sua santidade, oprimido por meu inimigo? Por que eu estou assim? Esmagado meus ossos, meus inimigos me insultaram, esmagando meus ossos, as forças negativas me insultaram, zombaram de mim, sempre com a pergunta: onde está seu Deus? Olha, pensa passar por isso 38 anos. Porque tão abatida minha alma, porque te inquietas dentro de mim? Tenha esperança, eu ainda conseguirei louvar Hashem com a presença divina. Meu socorro sempre presente está no meu Deus. Tudo isso foi formado por causa do incidente de Cora e do incidente que ele fez juntamente a Moshe. A gente aprende muita coisa com esse shiur que a gente vai ter, a gente vai ver ele num outro nível. A gente falou que essas pessoas eles eram os estudantes de Torá e que eles se achavam no mesmo nível de Moshe, né? De Aharon. Eles eram quem mexia no mexicano, né? Na história mais literal. E eles foram discutir foram querer ensinar a Torá a Moshe, né? Nossos sábios falam que você nunca deve tentar ensinar nada para quem te ensina a Torá, em nenhum aspecto. Você tem que aprender a Torá e não discutir Torá. Talvez, naquele momento, você ainda não tenha altura para ver as coisas que você não está entendendo ainda. E foi essa questão também que levou ele a querer mudar a árvore seferótica, como a gente começou a discutir. Como isso acontece dentro de todo ser humano, ainda que a história não é literal, a sensação dentro da humanidade ou daqueles que estavam ali participando era verdadeira, que a presença divina se afastou porque eles mexeram na árvore sefirótica de uma forma errada. Então, veja, a gente tem sido abastecido pelo Eterno com uma grande sabedoria de estar compreendendo essas questões. Agora, voltando mais para dentro da Torá, como o defeito
foi dentro das letras, né? A gente viu que tudo isso que aconteceu nessa paraxá foi porque a própria letra Re, ela sofreu aqui uma mutação. Uma hora o Kuf foi com a perna mais lá embaixo, outra hora não tinha o Yud, que tinha que estar aqui debaixo do Reish, e outra hora o sistema estava fechado para essa saída. A gente viu também na árvore sefirótica que essas letras elas formaram aqui uma conexão, né? A conexão aqui entre Júpiter e Tiferet, não é? Essa é uma conexão entre Abraham e Jacob. E também uma conexão entre Biná e Abraham. Biná nós chamamos de Rava, Eva, né? Então, esse sistema aqui, ele estava colapsado. Ele estava colapsado por quê? Ele queria trazer Machia na época do deserto, e Machia não podia vir na época do deserto. E aí ele queria adiantar as coisas, né? Ele queria realmente falar que o Moshe não estava certo, que a humanidade não tinha que passar por aquilo que já tinha sido pré-definido desde o início de Bereshit, com os 6.000 anos. Então, quer dizer que essa confusão não foi muito uma confusão só a nível tribal, né? Isso foi uma confusão no universo. E estava sendo discutido ali na Torá, o que o Eterno estava trazendo era exatamente toda essa questão que a gente viu dessa confusão que deu na árvore sefirótica. Agora, se a confusão é na árvore sefirótica, e se a própria Torá nos ordena a estar sempre lendo ela, estudando ela, é porque esse é o primeiro passo. Tanto é que a Torá não ordena que você faça nada além de estudar a Torá. Acaba lá, né? É a única coisa que você tem que fazer. Exatamente. Parem para prestar atenção nisso. Se juntar um grupo de estudantes de Torá, de Kabbalah, e dentro desse nível de estudo que você vai fazendo, você vai se agregando ao grupo, o grupo vai se agregando a você, você vai crescendo com a alma do grupo e a alma do grupo vai crescer com você. A ideia de Cora, ele trouxe uma divisão da alma, ele trouxe uma divisão dentro do povo de Israel. E essa divisão vai acontecer exatamente após os 10 espias que ficaram logo ali atrás. Logo antes, um pouquinho, nós tínhamos Miriam e Aharon ficando leprosos, porque estavam falando mal de Moshe. Depois vem os 10 espias, acompanhando também, fazendo Lashon Hará, e agora Lashon Hará é feita também por Cora, porque muitas vezes é o que nós entendemos, nós julgamos as pessoas, fazemos Lashon Hará e nem conhecemos as pessoas. Nós somos expertos em fazer isso. A gente não sabe o que está passando dentro da pessoa, né? Então, é por isso que é preciso entender a Torá. É lógico que você tem que ter uma análise das pessoas, porque existem pessoas que estão numa configuração um pouco ruim. E dentro dessa configuração um pouco ruim, ela pode te fazer algum mal. Você tem que ter cuidado. Também não dá para você ser diferente do que o Taná fala, né? Ele fala o seguinte: seja manso como uma pomba, mas astuto como uma serpente. É lógico que você vai ser astuto porque a serpente ela presta atenção, mas nesse caso a serpente não vai morder ninguém. Não é o nosso papel fazer isso. Mas que a gente deve ser astuto, correr do perigo, correr de pessoas que queiram trazer problemas, por exemplo, alunos que vão chegar, vão trazer problemas, discussões. A gente de vez em quando vê lá, não precisam ficar, podem ir embora, não tem problema, né? Eles não estão ainda dentro da configuração para Kabbalah, ainda estão no nível, né? Se vai, se fica, né? A gente depende do eterno. Estou falando dos alunos que começam agora, etc. Quando tem um aluno mais antigo que sai, a gente fica triste logo. Mas também todo mundo tem uma caminhada, não é? Nós estamos aqui para estudar a Torá e principalmente nos amarmos um como, né?
nos amarmos como se fôssemos nós mesmos, ou seja, nós temos que ver um no outro esse sentimento, e dentro desse sentimento a gente tem que avançar. Se o sentimento não cresce, se o poder de amizade não cresce entre o grupo, e a gente não chega a esse nível, isso quer dizer, então, que a gente não está amando nem as pessoas do grupo, quanto mais as pessoas lá de fora, né? Então, esse é o processo verdadeiro. Por que que o Cora ele brigou com o Moshe? Eles eram amigos. E eu vou mostrar para vocês, posso mostrar no Terrilim 90, o Moshe falando super bem do Cora, chamando ele, né, de uma pessoa excelente, maravilhosa, tzadik, etc. E Cora, o Moshe tinha uma admiração por Cora muito grande. É lógico que a gente sabe que toda essa história acontece dentro do ser humano, mas a Torá traz a explicitação de como ela chega até nós, né? Você está falando de mundos superiores, não de história. Como nós somos influenciados pelo mundo espiritual, mediante aquilo que é designado pelo meio que nós vivemos, a entender. Nós somos totalmente, mas totalmente influenciáveis. E você vê, isso existe uma estatística, e se você está perto de alguém que gosta de skate, ou uma pessoa que se agregou a outro grupo que gosta de skate, logo você está ali, você vai querer comprar um skate, vai participar também, talvez você leve isso para a sua vida toda. Outros vão gostar de futebol e vão levar isso para a vida toda. Se você tiver um amigo fumante, existe a possibilidade de você se tornar um fumante. E você é isso mesmo, nós somos Maria, vai com as outras. A gente segue o grupo e aí a gente vai ver que esses blocos, né, que existem no mundo, as pessoas costumam fazer tudo aquilo que elas padronizam ali como a sua cultura, a sua forma de se vestir, tudo vai ser influenciado pelo aquele grupo. Você não quer ser diferente do grupo. Então, é assim que funciona. Então, nós somos influenciáveis. Né? E o Cora, ele também influenciou essas 250 pessoas e até hoje, à tarde, a gente tem que compreender como tudo isso aconteceu e o que a Torá está falando. Muito bem. A gente parte agora para uma linguagem mais cabalística, né? Mais dentro da Torá, mais dentro do Zohar. Onde a gente acabou a aula falando da palavra Tov, né? Escrito que o Criador viu a luz que era boa, e como então eu posso ser vizinho da letra Reis, que a gente vai estudar também hoje. O Tete, ele não queria fazer isso de forma nenhuma, né? A gente viu que ele já julgou o Reish mal. Já jogou o Reish mal porque é com a letra Reish que começa a palavra Ra, mal, né? O Criador respondeu para ele, volta para o teu lugar, pois tu és justamente que necessita da letra Reish. Porque o homem que eu pretendo criar, olha, o homem que eu pretendo criar combina todas essas propriedades, quer dizer, o Reish também vai ter que estar envolvido. Tu, como propriedade direita, e Reish como a esquerda, veja, enquanto o Tete teria uma propriedade direita, como a gente vai ver, o Reish, né, deixa eu botar o Reish aqui para vocês que não lembram, ele vai ter uma propriedade de esquerda, mas eles não poderiam deixar de participar juntamente dessa configuração da árvore sefirótica. Esse é o Reish. A gente vai ver, vai estudar muito sobre ele, vai entender. Ele está do lado esquerdo e o Tavi estava do lado direito, o Tete estava do lado direito, mas o Tete não queria ficar perto dele. E aí o Eterno falou, não, ele também vai estar dentro do homem, mesmo por isso que o homem tem um grau de maldade. Alguns um pouco e outros muito. Então, vamos começar agora a entender isso, né? 3 linhas, eles vão surgir do mundo de Atzilut. Agora a Torá está sendo falada dentro do que ela é mesmo. Essas 3 linhas que surgem
do mundo de Atzilut, que é esse mundo superior aqui, onde engloba essas duas sefirotes, é chamado de mundo de Atzilut, como a gente tem visto nas nossas aulas, não é? E é daqui, aqui tem uma setinha que está apontando, né? Deixa eu tentar botar ela aqui ela aqui nessa... Não, ela tem que ficar aqui mesmo, ela não pode ficar em outro lugar. Então, eu tô aqui no mundo de Atzilut. No entanto, nessas 3 linhas que vão surgir daí de dentro, vamos colocar aqui, ó, vão surgir 3 linhas. A gente vai desenhando pouco a pouco para a gente entendendo o que realmente a gente está falando. E aí, de vez em quando acontece, vem uma forma errada, né, mas a gente vai tentar aqui fazer essas 3 linhas. Então, dali vão surgir 3 linhas. O que é uma linha? Por que o Eterno ele se preocupa tanto que as pessoas entendam o alfabeto? E por quê? Porque tudo começa, não é, por um traço, por um ponto, por um traço, quando a gente vai desenhar, quando a gente vai escrever. E muitas pessoas pensam que o Eterno, ele simplesmente falou, ele falou em hebraico. Não, ele fez uma cavidade, do nada ele criou tudo. É um sistema complexíssimo de entender. Então, de lá vai surgir essas 3 linhas, né, do mundo de Atzilut. Mas eles vão emergir da fonte de Biná. Como eu tenho em Atzilut aqui uma fonte, ó, aqui eu estou dentro de Atzilut, está vendo? A gente veio, trouxe ele aqui desse mundo, né? E ele vai surgir de Biná, aqui de Rohimá, desse mundo de Atzilut. Então, ele vai surgir aqui de Biná. Muito bem. E isso vai ser o resultado da segunda restrição Malhut. Essa aula já está ou vai entrar no nosso canal. Então, nessa restrição Malhut, que a gente fala lá, ascende a Biná. O que leva as sefirotes Biná de Zerampim e Malhut a cair em um Partsuf inferior de Zerampim. Ou seja, todo esse sistema que está aqui em cima, por causa dessa configuração, ele cai nesse sistema de Zerampim. Ele vai cair exatamente lá na parte inferior de Zerampim. Veja, Zerampim tem 2 partes, né? A gente sabe que essas 6 sefirotes contam como uma só. E dentro de Zerampim, aqui, olha, ele tem 2 partes, como a gente vai entender. Então, quando isso acontece, ele cai nessa parte inferior de Zerampim, Biná é chamada de Elohim. Veja só. Biná, ela vai ser chamada de Elohim dessa forma aqui, ó. O Elohim, ele está separado, tá vendo? Vamos aqui para outros slides para a gente tentar entender isso melhor. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, o Elohim, como a gente viu lá, e esse Elohim, tá vendo como está aqui, ó? Ele vai ser dividido, né? Ele tem uma parte acima e uma parte abaixo. Então, como Zarampim, Biná é chamado de Elohim, Aleph, Lamed, Rei, Yud, Men, e como resultado da segunda restrição, sua parte Aleph, não Lamed, Yud e Rei, na palavra ele, que muitas vezes a gente vê essa palavra na Torá, né? Essa palavra que é muito falada, a palavra ele, e nessa palavra Elohim está em HP. O que é AHP? É esse sistema aqui, ó, Biná, Zerampim, Malhut, e nós chamamos de ouvidos, narinas e boca. O sistema Keter e Rohimá já são chamados de GE, que é Galgata Enai, ou seja, testa ou crânio e também olhos, não é? Então é isso. Essa divisão aqui que nós temos são os cílios. Isso não tem nada a ver com um ser humano normal, mas é uma descrição do próprio Adão quanto alma e como nós somos no mundo espiritual.
E aqui a gente até falou sobre a palavra or, né, como ela se forma, como ela vai chegar a essa restrição através de entrar uma letra iud aqui formando a palavra ar. E aí é um estado diferente que vai levar a pessoa a um afastamento do eterno. Basta agora entender aqui, ó, que agora a gente tem, ó, nesse estado que nós estamos aqui, está tudo separado. Veja, o Nefesh começa em Rorimá e o Urua começa em Keter. Eles não começam como é na árvore sefirótica normal. E aí há uma divisão aqui desses mundos superiores para esse nosso mundo. É isso que está acontecendo em relação a Cora e a Moshe. Essa linguagem está explicando isso. E aí vai falar que a palavra Elohim, ela sobe do nosso mundo para cima. Veja, ela está aqui, o Aleph começa em Malhut, nesse caso, o Lamed vai estar aqui exatamente em Biná, e o o Lamed vai estar em Zerampim, o Re em Biná, o Yud vai estar em Rorimá e o Mem vai estar em Keter. Então, essas duas forças aqui, ó, por exemplo, o Mem, se ele está em Keter, então ele está no Galgata Enai, não é? Lá em cima já. E o Yud que está aqui no, como é que se diz, em Rorimá, ele também ainda está aqui em cima. Quando chega em Biná, nós temos aquela letra Re do nome do Eterno, não é? E aí depois nós temos o Lamed, tá vendo? E nós vamos ter também o Aleph aqui em Malhut. Esse é o sistema Elohim. Só que, como nós estamos explicando aqui, deixa eu... Isso aqui, se vocês quiserem tirar um print, é o desenho de como funciona todo o esquema da descida da divindade para o nosso mundo, tá vendo? E aí você pode dar um print aí, depois você pode dar uma analisada e aprender, né? Para você poder depois entender um pouco mais sobre os mundos, sobre o que a gente está falando. Mas a gente tem que avançar realmente, tá bom? Posso tirar? Então vamos lá. Então, viu, a gente entendeu agora que o nome Elohim ele está dividido dessa forma, né, na árvore sefirótica. O Aleph vai estar em Malhut, o Lamed ele vai estar aqui em Zerampim, e o Re vai estar em Biná, enquanto o Yud e o Mem estão nesses sistemas aqui. Existe uma pergunta que a gente vai elaborar mais para frente e que vai estar correspondendo a todas essas explicações do Zohar. Muito bem. Então, agora a gente volta, né? A palavra ele está na questão HP. O que é HP? HP é exatamente para a gente seguir, né? Senão não tem sentido a gente continuar. HP é exatamente aquela questão que a gente viu lá, que é a parte da narina, né, dos ouvidos, ousem, a parte da narina e da boca. O que não tem nada a ver, com uma questão física totalmente, mas tem a ver porque tudo está ligado ao ser humano. Então, quando a gente chega nesse sistema, o que acontece? A gente, então, entende aqui, ó, Biná, Ozen, Zerampim, Rotem e Malhut, P. Por isso é que o homem se torna um ser falante, está vendo? Então, ele pode agora comunicar esses mundos espirituais, enquanto Gálgata, que não é crânio, testa, e Keter e Rorimá e Naim são os olhos. É uma descrição da árvore sefirótica usando o rosto. Então, o rosto ele é usado, eu até iria colocar aqui, eu não sei porque eu esqueci de colocar aqui um rosto para a gente estar podendo observar tudo isso. Então, veja, quando a Torá está falando lá que Moshe viu a face do Eterno, vocês já entenderam agora o que está se falando? Não era que ele viu a face realmente, mas que ele viu o julgamento, ele viu que esses julgamentos eles aconteciam, e que esses julgamentos aconteceu agora com os filhos de Cora, aconteceu com Cora, e foi um afastamento da presença divina. O que é a presença divina? A presença divina, ela é doação, totalmente doação. Ela não passa de nada mais, nada menos que doação. Nenhuma restrição. Você não se restringe a nada, você
se torna, ou durante esses graus vai se tornando em doação, porque tudo que você recebe aqui é doado. Então, veja, esse sistema, só tem meio rosto aqui, mas é chamado, né, é um rosto completo, tem lado direito e esquerdo, mas é um detalhe da face do Eterno, é um detalhe que não é a face do Eterno totalmente, mas é um sistema criado e que é chamado de panim, faces. Por isso que essas faces, elas não devem ser entendidas como um rosto, que as pessoas viram o rosto do Eterno, não. Eles viram o julgamento, entenderam que aquele caminho não era bom. Por exemplo, isso a gente vai ver agora nesse final já de julgamento, 200 e poucos anos, que tudo que nós produzimos foi muito ruim, muitas mortes, guerra, e no final, não é? Não trouxe nada de bom para a humanidade. Essas mortes não trouxeram nada de bom. Imagine um mundo unido, onde não houvesse guerra, onde as pessoas não fossem melhores que as outras, onde todo mundo pudesse ter a possibilidade de construir um mundo diferente, tratar o sistema ecológico, os animais, a flora, a fauna. Imagine isso, se todo mundo tivesse essa consciência. Seria muito bom, nós estaríamos agradando a divindade. Porque quando nós agimos ao contrário, nós somos mais do que ladrões. Na verdade, a gente não tem nada. A gente não tem nada, absolutamente nada. É por isso que a Torá fala que nós somos os inferiores. Nós não temos nem a nossa vida é nossa. Nada que está na nossa mão é nosso. A gente só tem um título que foi dado ou qualquer coisa nesse sentido, mas nada é nosso. Logo a gente vai partir, isso vai ficar para aí ou vai se destruir enquanto a gente está vivo, mas nada, absolutamente nada, é nosso. Tudo é do Eterno. E aí, às vezes, eu faço uma pergunta, como eu fiz essa madrugada, como a gente poderia pagar 1 minuto de vida para o Eterno? Tudo que ele criou. Imagina quanto tempo, o que foi feito, o que ele te deu, o que ele proporcionou você de viver. Como? Não existe uma possibilidade de fazer isso. Não existe uma possibilidade da gente pagar o eterno que ele fez para nós. Então, veja, é esse sistema que está sendo discutido. Então, vamos voltar aqui, então. Então, como o HP, ou seja, esse sistema, que vai estar dentro de todos os sistemas, caiu no sistema inferior. Então, ele cai dentro desse sistema inferior. E dentro desse sistema inferior que ele vai cair, ele caiu em parte inferior até Zerampim. Apenas as letras Yud Men de Elohim permaneceram lá em Biná. Isso significa que apenas a metade de Vak. O que é metade de Vak? Aí a gente tem que entender também. Vak é esse sistema de 6 sefirotes, também é conhecido como Vak, né? E esse Vak de Galgataenai, porque todas as sefirotes em todos os mundos elas vão se repetir, tá vendo? Olha, se você aprende a primeira sefirote, a primeira junção, então ela vai se repetir por toda a árvore. Então é a mesma coisa, eu tenho Gálgata e Enai aqui também. Assim como eu vou também ter todo o outro sistema que é chamado de nariz, né? Orelha, nariz e boca. Tá vendo? E aqui, então, eu já estou na mesma coisa, mas muito inferior. Ou seja, eu estou caindo dos mundos. Eu já vim de Keter, eu já vim de Rorimá. Agora, na aula de hoje, a gente viu uma questão de que 9 sefirotes, né, dentro da construção ali de Shilomon, quando ele constrói ali 12 bois debaixo de um mar, a gente viu a configuração da árvore sefirótica ali, que, na verdade, ali está falando que 9 sefirotes de Rorimá vão pular para dentro de Biná, porque elas se tornam secas, e aí vão surgir outras explicações. Isso está lá no texto de Bereshit, isso foi dado de madrugada, porque faz parte dessa aula que a gente está fazendo, né? E então se encaixa aqui também. Então, veja, a divindade ela vai caindo e a divindade ela vai ficando, vamos colocar, rarefeita. Vai se criando um ambiente onde a gente pode viver. E a gente vai compreender isso um pouquinho mais à frente.
E, no final, vocês vão ter eu acredito que vocês vão ter uma compreensão de tudo. Então, veja, essa parte de Elohim que permanece lá em cima, no VAC, né? Ela que caiu agora para esse sistema mais baixo, VAC são essas 6 sefirotes, permaneceu nela do nível anterior de Gar. O que é Gar? Eu sempre vou ter que estar explicando para vocês. Dentro de Binar, como a gente está aqui, não é? Então, Gar vai ser essas 3 sefirotes aqui, ó, que existe dentro de Binar. Então, isso sempre dentro de Binar. Está vendo? Então, dentro de Binar tem outra árvore sefirótica e o Gar daqui são essas 3 sefirotes. Acho que está aqui dentro. Tá? Então, vamos continuar lá. O que restou é designado por um sinal chamado Roland Vave. Então, veja, o que restou foi isso aqui. Está vendo como é que é importante aprender também nas aulas de hebraico, os sinais massoréticos? Ó, o Roland Vave foi o que sobrou. Com isso, Roland Vave com um ponto acima dele, pois esta é uma linha de direita. Deixa eu continuar aqui. Ó, Hassadim. Depois, no estado grande, a letra Aleph, lame de rei, retorna. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque aí eu vou trazer uma explicação para vocês aqui agora sobre o sinal massorético. E sobre essas pontuações também. Acabei me esquecendo de fazer isso aqui. Né? A gente tem 3 estágios desse ponto. Uma hora ele é o Irique, outra hora ele é um Rolen, e outra hora ele é um Dagish forte ou um Dagish lene. Então, a gente tem que compreender isso. E, às vezes, isso pode dar uma confusãozinha na hora de falar. Então, vamos consertar aqui. A gente tem agora, a gente está fazendo uma... Porque, deixa eu só explicar para vocês algo rápido. A gente tinha uma dúvida sobre esses sinais massoréticos, porque sempre que você vai na história, diz que os sinais massoréticos foram criados em um determinado tempo, mas não. Eles estão todos codificados na Torá. Hoje a gente tem essa descodificação. Aí, vamos lá. Antes da gente prosseguir, vamos tentar entender algo. Toda vez que o pontinho está abaixo da letra, seja ele qual sinal massorético, não precisa ser somente o irique, ele vai estar a nível de nefesh, a parte mais baixa da alma. Quando ele estiver no meio, ele vai estar a nível de rua. E quando ele estiver em cima, ele vai estar a nível de Neshama. Veja, são os 3 graus desse próprio sistema que a gente acabou de falar, não é? HP, que envolve Binah, Zerampim e Malhut. São usadas a metáfora do rosto, mas veja, até isso, dentro da leitura da Torá, tem que ser analisado. Porque se a letra, como a gente vai ver aqui agora, né? Então, vamos lá. O Rolen Vav com um ponto acima dele, pois esta linha é a direita. Então, esse Rolen Vav, ele vai ser a linha da direita. Perdão, só está vindo no grupo. Está indo. Então, ele vai representar a linha da direita de quem? Da árvore sefirótica. Ele representa a linha da direita da árvore sefirótica. Muito bem. Vamos seguir agora. Então, esta é a linha de Or Hassadim. O que é a linha de Or Hassadim? A luz de misericórdia, a luz de bondade. Essa luz, ela é uma luz enviada pelo Eterno, não é? Depois, no estado grande, a letra Aleph, Lame de rei, ele retorna para Biná e se juntaram com a letra Men e Yud, ou seja, a palavra ele se tornou a palavra Elohim. Subsequentemente, o nível de Gar, que é aquele nível que eu expliquei que está dentro de Biná para vocês, voltou, mas a luz de Rorimá em Biná estava incompleta, pois a luz de Hassadim desapareceu, ou seja, a luz de misericórdia desapareceu. E a luz de Rorimá não pôde brilhar sem ela, ou seja, sem essa luz de doação, sem essa luz de misericórdia, não tem como servir o Eterno. Então,
as letras retornaram, o Aleph, o Lamed e o Re, como está ali definido, elas voltaram, e elas vão ser o Shuruk Vav. Esse Shuruk Vav, ele, como um ponto dentro, você é devido a restrições nele. Então, vamos aqui, ó. Ele está aqui, o Shuruk Vav, e o que a gente conhece, na verdade, isso dá uma confusão dentro da cabeça até a pessoa distribuir, porque é chamado de Shuruk Vav, mas, na verdade, o nome dele é Milupim, porque você tem aqueles 3 pontinhos, um embaixo do outro, que vai ser também chamado de Shuruk. Mas nos livros hebraicos esse nome está, alguns livros estão como Milupim, por isso que durante o curso de hebraico eu tenho pedido aos alunos para gravarem essa letra como Milupim. É lógico que quando a gente pegar qualquer livro que a gente vai ler, seja ele judaico ou não, a gente vai encontrar erros. Nós vamos encontrar erros em várias traduções, porque esses livros são traduzidos. E, às vezes a pessoa não sabe disso, porque ninguém sabe de tudo. E, às vezes, ela bota esse nome. Então, é um nome que é muito usado, mas ele é chamado de Milupim, enquanto Shuruk é chamado por um ponto, por 3 pontinhos, um embaixo do outro, como a gente vai estudar sobre ele também. São aqueles 3 pontinhos que vão descendo, que representam até um afastamento do Eterno. Muito bem, vamos continuar, então. Então, esse Shuruk Vav, com um ponto dentro, porque devido à restrição nele, constitui a linha da esquerda. Veja, a coisa vai ficando bem, né? Bem detalhada dentro dessas letras, dentro desses sistemas, né? E a gente vai vendo que tudo isso tem a ver com coisas muito profundas. Não é muito bem somente pegar o texto, ler, e os estudos da Torá, eles são bem... Se você pegar uma letra, uma frase, quiser definir bem esse estudo, você vai ter que suar a mente. Exatamente isso que o cabalista tem que fazer. Então, essas restrições vigoram até que Zon, né? Zon, ele já vai estar lá em Rohimar, que é um mundo que cria todas as almas aqui de Malhut, e após ascenderem a Biná, começam a receber luz e a linha do meio emerge e vai reduzir aquela garra de Biná, que são aquelas 3 sefirotes. De Rohimar, da linha esquerda, como resultado, a linha direita se une à esquerda, Rohimar brilha em Hassadim. Essa linha do meio é chamada de Irik Vav. Então, aqui a gente tem a linha do meio, Irik Vav, tá vendo? Então, tá aqui. Vocês podem pensar, caramba, que coisa complicada. Não é complicado, é só organizar na mente. Então, vamos continuar. Com um ponto embaixo, ou a tela de Irik, pois a luz penetra no Partsuf por sua causa. E como o Binar recuperou o Gá com a ajuda de Zerampim, ele agora que adquiriu as 3 linhas, começa também a receber essa luz de Binar. Ou seja, ele começa a receber Yud mesmo, aquela luz superior lá de cima. O Tete e Rolen constituem a linha direita. Veja que o Tete e o Rolen, eu já vou traduzir isso para vocês, tá, gente? Ele constitui a linha direita. Aleph, Lamed de Rei. A palavra ele. Reish e Shuruk constituem a linha da esquerda. Então, veja. Ureish e aquele pontinho que a gente chama de Shuruk, que quando unido com o Vav vai se tornar Milupim, ele vai constituir essa linha da esquerda, tá vendo? E aí ele vai representar essa linha aqui. Tav vai representar essa linha, e essa parte aqui, com Eric, vai representar a linha do meio nessa história toda. E a gente vai ter que prestar muita atenção para a gente entender mesmo o que está acontecendo. Muito bem. Agora vamos traduzir isso para uma linguagem, né, das Sefirot. Quando o Biná voltou mais uma vez ao estado de Gadlut, ele voltou à palavra In, né, a palavra Me e o Yud, que a gente sabe que vai gerar a palavra Num ou o portal 50 de Biná. A linha esquerda se fundiu com a linha direita e isso afastou o Tete, linha direita de Hassadim. Veja, isso fez com que o Tete saísse de perto, que era a linha direita de misericórdia.
O linha esquerda, isso ocorre porque, sendo um oposto ao outro, não pode ficar lado a lado, até que o criador, Zerampin, linha do meio, reduza o lugar das últimas duas linhas esquerdas e direitas, pela força da sua tela. Quem é a tela? É você. Quanto maior é a sua resistência a receber para si mesmo, maior você avança nesse mundo. O problema é que está todo mundo nesse mundo numa escuridão de doação tão grande que as pessoas nem imaginam. E para reconstruir essa tela é algo complicado. E aí o que acontece então? Gard Rohimar, né? Não, perdão. O que é expresso pela palavra e o Criador ordenou-lhes que voltasse para o seu lugar, ou seja, que, na verdade, o Eterno não está falando para povo nenhum, questão nenhuma, ele está falando com as letras hebraicas para que elas ajam da forma que tem que agir, de acordo com a tela. Quem é a tela? Somos nós. Então, o Eterno ele vai agir com cada um segundo a sua tela. Se você for egocêntrico, se você não for uma luz de doação, ele vai agir com você dessa forma. Se você procurar ele através de desejos egoístas, se você realmente quer viver essa vida aqui, nesse mundo, ele também vai te tratar dessa forma. Mas tenha certeza de uma coisa, ele não te mandou para esse mundo para isso. Ele te mandou esse mundo para você consertar essa Torá dentro de você. E foi você mesmo que pediu isso a ele. Porque anteriormente a sua alma era como a dos anjos. Mas aí, como a gente não queria comer o pão da vergonha, nós falamos a Hashem, a gente não quer ser igual aos anjos, ser como robô, viver num estado, né, psicodélico de amor, onde o Senhor fala tudo, a gente aceita, e aí a gente não quer viver assim, a gente quer agradecer, a gente quer ir para um lugar, quer fazer uma missão, e lá nesse lugar a gente vai cumprir essa missão de consertar esses processos para que a gente tenha uma vida onde a gente também possa definir uma coisa. Não seja como Mihael, Graviel, Uriel e até o Samael. Aí que pega, né? Porque todos eles servem o que Hashem quer. O de Rohimá é chamado de Manulá. A fechadura que impede a luz de entrar em um parsuf, ou seja, veja, uma fechadura. É uma diminuição, e uma diminuição se chama miftar, ou seja, miftarrar, ou seja, uma chave que você vai ter que produzir que abre a passagem para a luz de Vak. A gente já sabe que Vak são aquelas 6 sefirotes que também são chamadas de Zerampin de Rohimá, lá de cima agora, desse nível aqui, ó. A coisa tem que ser aberta aqui em cima, tá vendo? Essa era a discussão que eles estavam. É um mundo muito, muito elevado. Para difundir-se na linha da esquerda em um particuf, então Tete, a linha direita, recebe O Rohimá, da esquerda, se junta com Aureche, recebendo Deixa a luz de Rohimá. Do contrário, ele teria permanecido em Vak. Adão também foi criado a partir da união dessas duas linhas. Toda a humanidade foi feita por essas duas linhas. Mas porque a letra Tete relutava em juntar-se com a letra Reish e teve que ser forçado pelo Criador a fazê-lo, no mundo espiritual, uma raiz governa todos os seus ramos e estes se submetem ao seu mando. Portanto, Tete não queria juntar-se ao Rete, pois estaria, então, destinado a tornar-se um ramo e submeter-se à sua raiz direita. No entanto, o Criador queria que o Tete recebesse a luz de Rohimá, do Reish, para esta união permitisse o homem receber a luz de Gar. Assim, quando ele, a palavra ele, essa que a gente está vendo questões iniciais de Elohim, retorna a Biná, ele faz com que as restrições de Biná fossem atenuadas, de modo a permitir que o Reish se unisse com o Tete e recebesse Deixa a luz de Hassadim. Daí resulta que o Tete passa a ser a raiz com relação ao Reish, porque sem seu Hassadim, o Reish seria incapaz de brilhar devido às restrições estabelecidas sobre sua luz.